e não vivemos bem no Brasil, não é porque nós não temos as condições para viver bem, é porque há um complô, um verdadeiro complô. Como é que se pode explicar, por exemplo, que nós tenhamos uma dívida de mais de 7 trilhões e 100 bilhões de reais a pagar, com tantas favelas, com tanta gente passando fome? Eu costumo dizer, estão roubando o estômago e o coração do Brasil. Por quê? Porque se fez um arranjo, não é? Onde o Brasil produz alimento para o mundo, exporta os minerais para o mundo, depois importa os produtos industrializados e nisso é um adicional de exploração. Não fosse suficiente o rentismo, não é? O que é o rentismo? O rentismo é quando o dinheiro serve para produzir dinheiro e não para fazer produção, produzir meios para melhorar a vida do povo. Esse sistema econômico em que vivemos, o sistema capitalista, é estruturado unicamente para a obtenção de lucro, para enriquecer cada vez mais poucas pessoas. O que talvez você não saiba é que atualmente o setor financeiro está no centro dessa engrenagem. Bancos, grandes empresas e a parcela do 1% da população, aquela dos mais ricos, ganham muito dinheiro em aplicações financeiras, inclusive nas dívidas contraídas por você, por nós, pelas pequenas empresas e pelos governos nacionais. A história do Brasil é marcada desde o Império por vários episódios de crises geradas pela forma de contratação e de gestão das dívidas públicas interna e externa. Mas ainda assim não devemos concluir que o endividamento público é sempre algo prejudicial para o país. Todos os países se endividam para promover o desenvolvimento econômico e social e a melhoria das condições de vida de seus povos. Acontece que as receitas com a arrecadação de tributos quase sempre são insuficientes para fazer frente às despesas e investimentos necessários e fundamentais para atender aos direitos sociais em educação, saúde, previdência e assistência. Também para atender à expansão e à manutenção da infraestrutura pública, dos programas culturais e do desenvolvimento científico. Em função dessa insuficiência de recursos, é que surge a necessidade de o governo fazer empréstimos para financiar os gastos públicos. Por isso, os governos, soberanos que são, contraem dívidas no país, a dívida interna, e no exterior, a dívida externa. Eu não demonizo a existência da dívida pública em si, né? A minha grande crítica é justamente ao fato da gente ter uma caixa preta, porque a gente entende o que entra, a gente entende o que sai, mas a gente não consegue entender, por falta de transparência e avaliação, o que acontece dentro dessa caixa preta, né? O debate sobre dívida pública, sobre política monetária, sobre a política fiscal e sobre o orçamento público, na realidade ele chama muita atenção, vamos dizer assim, do 0,1%, enquanto 99,9% muitas vezes não tem tempo e não tem nem conhecimento para entender o que né, está em disputa. Temos que ter atenção e exercitar a nossa cidadania. É fundamental fiscalizar como os orçamentos públicos nos municípios, nos estados e no governo federal são elaborados e executados. Como, quanto e de quem são arrecadados os tributos? Onde, quanto e em benefício de quem são utilizados os recursos arrecadados? O mesmo vale para a dívida pública. Para qual uso e em quais condições de prazo e de custos ela foi contratada? Para entender melhor o endividamento público, vamos começar falando sobre a dívida externa. O país tem que ter dólares para pagar o valor principal e os juros. Para ter esse caixa em dólares,
o país fica dependente da situação econômica internacional e da capacidade de trazer dinheiro de fora, vendendo produtos e serviços feitos aqui ou fazendo novos empréstimos. Já a dívida interna é formada por títulos lançados no mercado pelo governo. Eles são a garantia de pagamento futuro dos empréstimos feitos ao governo. A pessoa empresta para o governo e, após o prazo contratado, ela traz o título e recebe o valor emprestado de volta, mais os juros acordados quando o negócio foi feito. Porém, os bancos, as grandes empresas e aquele 1% mais rico da população possuem muitos desses títulos públicos, porque eles viraram um negócio muito rentável. E são pessoas e empresas muito influentes e poderosas no Brasil e no mundo. Elas formam o chamado mercado. O que é um mercado? De acordo com os grandes meios de comunicação, que detêm quase 80% do controle da informação nesse país, o mercado é uma espécie de entidade presente no nosso dia a dia. Nós acordamos e vemos o mercado preocupado. Nós estamos almoçando e vemos o mercado assustado. Nós vamos dormir e vemos o mercado assombrado. Esse endeusamento, essa mitificação do mercado se faz necessária para que a população passe a temer o mercado, passe a temer as reações do mercado. O mercado é uma abstração. O que está por trás do mercado são as operações diárias e cotidianas dos agentes econômicos. Esses, sim, são os elementos que conduzem o processo econômico. Se não há regulação desse sistema, a pirâmide, o topo da pirâmide, formada por esses rentistas, é que vão subtrair a riqueza da parte de baixo da pirâmide. Então, o rentismo é um deslocamento da riqueza material para uma riqueza especulativa. Isso é péssimo para uma nação que se pretenda desenvolver. Porque se você transfere a força da produção para a especulação, de que vai ser a economia? Como é que vai se moldar a economia? Como é que vai se autorreproduzir a economia? Para esses rentistas, o que interessa mesmo é que o governo tenha dinheiro para pagar os juros decorrentes da aplicação nesses títulos. De onde sairá o dinheiro para pagar isso? Tanto faz. A prioridade é lucrar. E por isso pressionam para que o governo invista migalhas em saúde, educação, pesquisa, cultura, estradas, segurança e outras áreas. E também exigem que o governo venda o patrimônio que é de todos nós, chamando isso de privatização. Se houver dinheiro para eles e só eles seguirem ganhando, tudo está bem. Então, essa pressão, tanto externa quanto interna, ali na Constituinte, né, ali durante a construção da Constituição de 88, acho que nada mais é do que o sistema financeiro tentando buscar aí o aumento dos seus lucros e dos seus ganhos financeiros ao longo do tempo. A minha grande crítica em relação à dívida interna é a forma com que agentes econômicos muitas vezes a manipulam na argumentação para reduzir, para constranger, então, o orçamento público, no sentido de que, olha, os gastos públicos devem ser contidos, porque isso vai tranquilizar os agentes econômicos e, com isso, as taxas de juros vão aumentar. Então, a gente teria um controle do crescimento da dívida pública muito coerente com o tamanho do PIB, né? Então, essa argumentação, que muitas vezes é vendida como algo técnico, né, como algo que não pode ser contraposto na realidade, ela está cheia de inverdades. Foi para garantir prioridade para os ganhos dessa minoria de rentistas que nasceram leis e medidas do governo que hoje são expressões que você vê povoar os jornais e as televisões. Emenda constitucional do teto de gastos, superávit primário, autonomia do Banco Central, reforma da Previdência Social, reforma trabalhista e a privatização de empresas públicas. Esses nomes escondem que quem assegura os ganhos dos poderosos do mercado somos eu, você e milhões de brasileiros e de brasileiras. É a exploração do nosso trabalho, dos recursos públicos e do nosso dinheiro quem alimenta a farra dos tubarões do mercado. E como você sabe, a fome deles é insaciável. Essa é uma das histórias que esse filme conta. A outra é sobre um homem,
que em 1988, quando foi elaborada a Constituição Federal, tentou barrar tudo isso. Ele enfrentou interesses e poderes que, infelizmente, acabaram vencendo aquele round. Mas a briga não terminou. E continua sendo urgente derrotar os tubarões do rentismo. Não foi a Constituinte exclusiva, livre e soberana que nós queríamos. Foi uma Constituinte policiada. O sistema financeiro esteve presente do dia da instalação ao dia da promulgação da nova Constituição. Só que ele agiu às sombras. Ele foi vindo à tona à medida em que as coisas iam ocorrendo, iam acontecendo. Um sábado à tarde, se apresenta uma emenda de contrabando dizendo serviço da dívida. Inseriu a letra B no artigo 166, parágrafo 3º, item 2. Vejam o ardil que contém essa letra. Não fala sequer, como na época era o grande problema, a dívida externa, não fala em serviço da dívida externa, fala em serviço da dívida. Portanto, unifica o tratamento da dívida externa e dívida interna. E isso vale até hoje. Então, quando falam, mas isso é da dívida externa, mas isso é da dívida... É uma coisa só, porque foi unificado o tratamento por esta letra B. Porque o que é, em síntese, isso? Em síntese é isso. Primeiro, pague os serviços e encargos da dívida. Depois, se sobrar dinheiro, você vai cuidar de estrada, de educação, de saúde, de saneamento, do que for lá da vida do povo brasileiro. Ou seja, primeiro o dinheiro. Depois, as necessidades humanas. Não que o dinheiro vá satisfazer as necessidades humanas. Esse dinheiro vai satisfazer a ganância. Trilhões de reais ao longo, desde 1988 até hoje, trilhões de reais foram gastos. O país está com um sistema educacional, de saúde, de transporte, não é? De segurança, tudo em extremas dificuldades. Aí me diga, onde foram? Onde estão esses 7 trilhões e 100 bilhões? O que foi feito com eles? A dívida pública é tabu, porque quem paga não sabe que está pagando, ou não tem consciência que está pagando. O discurso de campanha foi um discurso contra a dívida externa, que escravizava o Brasil. Bom, então era de esperar que o meu projeto de decisão constitucional número 1, previsto no regimento, fosse aprovado pela Assembleia. No dia em que esse projeto de decisão constitucional, que, repetindo, previa suspensão da Assembleia Nacional e Constituinte, suspensão dos pagamentos a qualquer título da dívida externa, auditoria da dívida para constatar se devíamos, a quem devíamos, por que devíamos, ou seja, onde é que tinha sido aplicado, qual o resultado para o povo, não é, que nós representávamos, do dinheiro que eventualmente pudesse ter entrado, não é? Enfim, e especialmente, se devêssemos, como poderíamos pagar, porque uma coisa é importante dizer desde logo, jamais pregamos o calote. O que nós pregamos, repetindo, é o direito elementar que tem na democracia, que é o direito à informação. E especialmente o direito à informação de quem paga a conta. Eu quero saber se eu devo, para quem eu devo, por que eu devo, quanto eu devo. E aí eu vou ver como é que eu posso pagar. Qual é a origem dessa dívida? E essa é a questão que nós queríamos fazer. Eu fui lá para essa reunião, vários constituintes comigo e tal, nessa mesma visão minha. O senador Afonso Arinos abre a sessão e anuncia a apreciação desse projeto de decisão constitucional, diz do que se trata. O Carlos Santana pede a palavra e manda contra o projeto. Imagina, vai perturbar todo o nosso trabalho, vai inviabilizar e por aí adiante. Ele foi falando, aquilo foi crescendo em mim um ódio, uma inconformidade, foi crescendo dentro de mim um vulcão. E ele foi falando e eu vi que a comissão ia rejeitar o projeto, né?
pela manobra do Carlos Santana, né? E, enfim, pela forma como o processo estava se desenvolvendo, eu me levantei do plenário onde nós estávamos assistindo e fui ao encontro do Carlos Santana. Aí os companheiros constituintes viram que eu ia agredir. Me pegaram pelos braços, dois deputados, e não eram muito franzinos, não. Em cada braço eu fui arrastando assim. Eu confesso, eu jamais pensei que um ser humano tivesse a força que tem quando tomado de uma ira santa, da cólera, como eu fui tomado naquele momento. Isso reexplico, pela razão. Nós fomos eleitos falando contra a dívida externa. E agora estamos cometendo uma traição. Nós estávamos cometendo uma traição. Estávamos literalmente vendendo o Brasil. Eu cheguei próximo ao gogó do Carlos Santana, porque era a única coisa que eu enxergava. Isso aqui parecia uma torquês. Eu sentia tanta força nesses dois dedos aqui que se eu chegasse a pegar o gogó dele, me perdoe Deus, eu ia arrancar. Só que não me permitiram, né? Me permitiram. E aí deu todo um tumulto e o Afonso Arinos considerou rejeitado o projeto. Foi uma burla. Esse projeto foi rejeitado de uma forma criminosa contra o país e contra o regimento da Assembleia Constituinte. É absolutamente necessário que se traga para o bojo da Constituição, de novo, o que os constituintes escreveram lá em 1988 a respeito do artigo 192. O artigo 192 é absolutamente essencial. O sistema financeiro nacional tem de estar a serviço da nação e não a nação a serviço do sistema financeiro. Nós estamos vivendo uma situação absolutamente insustentável. Dinheiro para servir dinheiro. Não pode. Então esse artigo 192 tem de voltar à Constituição Federal. A começar pela vigência do parágrafo 3º, que limita os juros em 12%, e não juros escorchantes de mais de 500%, 700% ao ano, que destroem a economia, roubam os empregos e amassam o povo. Às vezes as pessoas me perguntam, bom, mas você esperou tanto tempo para dizer isso, né? Foi o tempo necessário para que eu vencesse alguns demônios internos. Porque em 1990 eu deixei de concorrer por ameaça. Ameaça de morte para mim, ameaça de sequestro à minha esposa, por sinal grávida à época e tal, né? Então... E aí eu aprendi com um revolucionário brasileiro que a única luta que se perde é a luta que se abandona. E eu resolvi não abandonar a luta. Eu conheço o Zanetti há mais de 40 anos. Eu acompanhei a trajetória da vida dele, da luta dele, até a Assembleia Nacional Constituinte, onde aconteceu a culminância de um trabalho todo. Eu, como suplente de senador constituinte, eu estive no plenário do Congresso. Eu pude acompanhar toda a luta do Zanetti. Passaram-se 30 anos. O Zanetti nunca parou de lutar. Em 2017, ele publicou um livro onde ele comprova tudo o que ele afirmava e tudo que ele defendia na Assembleia Nacional Constituinte. E tenho o maior orgulho e uma gratidão imensa de poder novamente cruzar com o professor Hermes Zanetti nesse espaço, no espaço de discutir a questão do financiamento, da questão das políticas públicas do Estado brasileiro. Me possibilitou eu entender melhor os bastidores do que aconteceu em 88. A minha opinião é de que isso é uma dívida imoral, ela é impagável e ela também foi contraída de forma espúria. E as tentativas que teve no sentido de moralizar essa dívida não foi permitido porque por detrás está o mercado e seus agentes atuaram de forma espúria
e de forma a atender interesses próprios, interesses individuais e nunca interesses de nação, interesse de coletivo e o interesse verdadeiramente do povo brasileiro. Quantas pessoas esse sistema matou de fome? Quantas pessoas morrem por dia no mundo por não terem trabalho, por não terem onde habitar, por não terem o que comer? Há solução. É preciso que se ponha a roda a andar a favor do bom senso, da possibilidade de sermos seres humanos que se respeitem uns aos outros, de solidariedade, onde possamos conviver, viver com os outros. Só a democracia pode permitir que isso seja feito. Por quê? O mais elementar direito de um povo numa democracia é o direito à informação. Nós formarmos a consciência de que o povo sim tem a força necessária para construir a nação que o povo precisa, merece e pode ter. Uma nação de paz, de justiça, de tranquilidade, onde todo o povo possa viver bem. Eu sonho com isso. E essa é a minha contribuição.